Manaus, a antiga Paris dos trópicos, cheia de requinte, luxo e desenvolvimento proporcionados pela exploração do látex retirado das seringueiras, cresceu além do imaginado pelos barões durante o famoso ciclo da borracha. O tempo passou e a cidade, apesar da modernização e do crescimento, ainda mantém até hoje grande parte dos contornos europeus que conseguiu em meados do século XIX, estabelecendo um delicado equilíbrio entre o passado e o presente, entre o antigo e o atual. Estamos aqui em frente ao Teatro Amazonas, onde o atual prefeito de Manaus está com o propósito de retirar toda a camada asfáltica e recolocar os paralelepípedos como antigamente. Estamos aqui em frente também dos casarões, onde o governador Eduardo Braga revidenciou todo o Largo de São Sebastião, que antes, Praça de São Sebastião, e depois dessa reivindicação, Largo de São Sebastião. Boa tarde, iremos falar sobre a cultura de Manaus, que foi no começo influenciado pelos povos nativos, mas que ao decorrer do tempo recebeu influência dos europeus, principalmente portugueses e espanhóis. E também pessoas do continente ocidental, que hoje fazem parte de 1% da população de Manaus. Bom, um exemplo disso é o Teatro Amazonas, que carrega assim, várias diversidades nele. Bom, ele foi inaugurado em 1896. Naquela época só podia frequentar o teatro quem era de um alto patamar, pessoas que tinham dinheiro. E quando ele foi inaugurado aqui, ele não estava totalmente pronto. Ainda faltavam as escadas, ainda faltavam umas decorações dentro do teatro. Ele só foi concluído mesmo no finalzinho do século XX. E ele é um dos mais belos da América Latina. E no ano passado ele foi escolhido como uma das 7 maravilhas do mundo. Atualmente o Teatro Amazônico ele é palco de grandes apresentações, eventos e principalmente de manifestação de cultura. Aqui, quase em todos os domingos, no final da tarde, acontece alguma exposição sobre a cultura. Acontecem óperas também, eventos, festivais aqui do Amazonas. Festival Amazonas de Jazz, Festival Amazonas de Teatro, Festival Amazonas de Óperas. Bom, gente, estamos aqui na frente da Galeria do Amazonas, que é um museu que também é representado pela cultura de Manaus. O artesanato é uma forma de manifestação cultural também. É influenciado pelos índios, feito pelos índios. São utilizados cerâmicas, fibras, barro, madeira, látex, na construção de utensílios, brincos, colares. E até mesmo em alguns rituais tribais eles utilizam esses objetos. Bom, em Manaus tem várias exposições sobre esse artesanato, até ele é conhecido mundialmente. Existem várias feiras que ocorrem aqui em Manaus por causa dessa riqueza, dessa diversidade do artesanato de Manaus. Basta uma pequena visita ao centro da cidade para que possamos perceber a relação que Manaus ainda possui com o próprio passado. Os modernos prédios dividem espaço com os imponentes e luxuosos edifícios construídos em outras épocas, e a cada esquina que viramos, podemos perceber a presença marcante da arquitetura europeia e dos inúmeros monumentos que nos proporcionam uma verdadeira conexão com a história da cidade. João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha foi um político brasileiro e primeiro presidente da província do Amazonas no ano de 1852, filho do poeta Bento de Figueiredo Tenreiro Aranha. Nas legislaturas de 1848 e 1849, serviu na Assembleia Geral como deputado pelo Pará, que até então compreendia o Amazonas. De todos os benefícios que prestou nas duas assembleias, são incomparáveis pelo seu alcance político e econômico o da elevação do Amazonas à categoria de província e do estabelecimento da navegação a vapor no Amazonas, este apoiado por Irineu Evangelista de Souza, criador e incorporador da Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas. No dia 1º de janeiro de 1852, na Câmara Municipal, em sessão extraordinária e solene, assumiu o governo, instalando a província.
Iniciou seu trabalho como dirigente do Amazonas, regulamentando os serviços públicos, baixando instruções para arrecadação, fiscalização e escrituração das rendas provinciais. Adotou o regulamento da Instrução Pública do Pará, enquanto elaborava outro mais adequado, e criou as repartições necessárias. Mandou explorar os rios, cuidando da sua navegação. Tratou da catequese dos índios e da colonização. Armou um prédio para o Palácio do Governo e mandou fazer uma nova cadeia, além de começar a criar um núcleo de colonização agrícola e fabril. Doente, regressou a Belém para se tratar, quando, a 31 de dezembro daquele ano, recebeu o decreto de sua exoneração como presidente do Amazonas. Eduardo Gonçalves Ribeiro foi um político brasileiro e governador do estado do Amazonas por 2 vezes. No seu governo, mandou fazer o Teatro Amazonas, o Reservatório do Mocó, a Ponte de Ferro da 7 de Setembro, o Palácio da Justiça e inúmeras outras obras, incluindo o projeto da construção da Avenida Eduardo Ribeiro, transformando Manaus na conhecida Paris dos Trópicos, onde dinheiro não faltava. Quanto mais se gastava, mais os cofres enchiam, advindo dos impostos da comercialização da borracha. O esporte amazonense tem cerca de mais de 100 anos de existência. O que tem grande destaque é o futebol. E o primeiro clube aqui do Amazonas foi o Nacional, que foi criado em 1913. Em seguida, foi criado o Clube Atlético Rio Negro, cuja sua sede está atrás de mim. Esse foi o primeiro clássico do Amazonas, no qual reunia cerca de 40 mil pessoas no estádio Vivaldo Lima. Dentre os destaques desses times, veio a seguir o São Raimundo, que construiu seu primeiro estádio, que foi o Estádio Ismael Benigno, localizado na zona oeste da capital. Além disso, o futebol teve como seu grande auge na década de 60, quando o Nacional disputou a Série A, conseguindo não perder para o bicampeão mundial Santos de Pelé. Além disso, hoje em dia destaca-se com grande frequência o lutador José Aldo do UFC, que é o campeão mundial dos pesos penas. Ele representa o nosso estado através de seu esforço e de sua garra, demonstrando todo o seu desejo de ser manauara. Além disso, teve como grande destaque o jogador Popoca, que foi o único jogador que conseguiu conquistar uma medalha olímpica no Amazonas. Além disso, foi construído grandes monumentos como a Arena Amadeu Teixeira e a Arena da Amazônia, que custou cerca de 600 milhões de reais para ser construída para a Copa do Mundo de 2014, sendo que é alvo de críticas por seu superfaturamento. Além disso, no Amazonas existiu o primeiro velódromo, onde as pessoas costumavam correr de bicicleta e assim conseguir suas marcas para as Olimpíadas. Para encerrar, tomamos como exemplo uma das maiores belezas naturais da nossa região. Assim como o encontro das águas que une os Solimões às águas escuras do Rio Negro, Manaus também cumpre sua função ao congregar o passado com o presente, ao mesclar com tanta delicadeza a atualidade com os resquícios de sua trajetória que sobrevivem até hoje, se tornando assim um lugar onde o antigo convive harmoniosamente com o atual, onde o passado se une ao presente, seja através dos patrimônios históricos, dos monumentos ou até mesmo do esporte.